Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, trazendo informações muito importantes, algumas cenas reveladoras e fatos que confirmam muitas das análises que temos feito aqui no nosso portal, no sentido de demonstrar que a extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil, grupos que se conectam com esses grupos extremistas, estão todos funcionando como correias auxiliares de transmissão dos interesses dos grandes grupos econômicos e midiáticos aqui no Brasil e grupos transnacionais, agora com a participação de personagens, no mínimo, bizarros no meio dessa história. Como eu tenho dito para vocês, o ridículo também tem sido uma forma de arma política desse extremismo de direita. E hoje a gente vai desmascarar algumas dessas situações. Mas qual o papel das forças progressistas? E o papel de um governo progressista? São situações que devem merecer a atenção, por exemplo, do presidente da República. E o entorno do presidente da República? Será que está municiando o presidente da República com as informações corretas? E se está, por que o presidente da República ainda não entrou de cabeça no enfrentamento dessas questões? Bom, vou analisar essas questões com vocês, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, situações, elas vão acontecendo e é impressionante, né? Como elas correspondem a algumas análises que a gente tem demonstrado aqui no nosso portal, né, há tanto tempo, né? Nesse final de semana eu comentei com vocês sobre os editoriais dos jornalões atacando o ministro Alexandre de Moraes. Os mesmos jornalões que ficaram absolutamente omissos em relação à responsabilidade que o Procurador-Geral da República tinha ao tempo da pandemia e não ter feito nenhuma mísera denúncia contra o criminoso que esteve à frente do nosso país. Ficaram em silêncio absoluto. O ministro Alexandre de Moraes, ele depende do posicionamento da Procuradoria-Geral da República para muitas situações e depende também de inquéritos da Polícia Federal também, porque se essas instituições preliminares, elas não funcionam, elas estão lentas, o ministro fica também de mãos amarradas. Ele tem feito o possível e quem é da comunidade jurídica e quem é progressista no nosso país está entendendo esse xadrez político, consegue enxergar essas limitações e como o ministro Alexandre de Moraes ele tem desenvolvido um papel fundamental na defesa da democracia aqui no nosso país. Acompanhando então os jornalões de final de semana e acompanhando agora a reação da extrema-direita, o que se vê é o seguinte, é essa confirmação que eu disse para vocês, que em dado momento eles se unem de uma forma descarada à extrema-direita bolsonarista insana, pessoas sem noção, grupos que se colocam no campo da religião, mas que atuam politicamente. Todos eles vão juntos para evitar qualquer tipo de avanço do progressismo, de uma melhoria nas condições de vida do nosso povo, numa diminuição do abismo social que nós temos aqui. A comprovação é esse tipo de canal aqui, que eu já mostrei para vocês algumas vezes, né? Dessa senhora aqui, né? Que toda eufórica, eles que passaram muito tempo agredindo a Folha de São Paulo, o Estadão, mas agora, na essência, né, a gente vai vendo que eles estão sempre juntos. Confiram. Folha de São Paulo, o que a Folha pensa? O que o jornal pensa? Pensa que censura promovida por Alexandre de Moraes tem que acabar. Impedir alguém de se expressar nas redes sociais viola a Constituição. Puna-se o que for dito, após o devido processo legal. E aí, é o seguinte, euforia na extrema-direita total, né? Os jornalões estão mostrando de que lado eles estão. Eles não estão afim de que o Brasil seja passado a limpo, não. Eles querem manter vivas essas forças extremistas que elas funcionam como um principal, né, muro de contenção ao avanço de qualquer discurso, qualquer debate progressista que ataque as causas das grandes desigualdades sociais aqui no Brasil e a concentração de renda cada vez mais vil, não só no país, mas em outros países também, né?
E aí, no meio dessa história, surgiram alguns personagens no campo do bizarro. O ridículo tem sido uma ferramenta política da extrema-direita no mundo inteiro. Eles não têm pudor, porque é uma coisa a ser estudada, né? Na medida que eles quebram qualquer parâmetro moral, qualquer parâmetro de senso comum, nada mais passa a ser chocante. Eles vão repetindo, eles atraem as pessoas para colocar o debate público numa espécie de grande esgoto, né? E aí todo mundo fica ali, de vez em quando a gente cai no meio desse esgoto, a gente não sabe como agir no meio dessa situação, a gente fica num incômodo absurdo, né? Enfim, mas a gente tem que identificar como é que essas ferramentas estão funcionando para que a gente ajude uma grande parcela da sociedade a se defender desse tipo de situação e principalmente as forças políticas aqui no nosso país que têm responsabilidades, né? Bom, e aí a figura do inelegível está colocando... Toda hora, a extrema-direita vai bombardeando as redes sociais com um monte de coisa, um monte de lixo, um monte de esgoto. E aí não dá para as forças políticas progressistas fingirem que não estão vendo, não vamos reagir, não vamos enfrentar isso, é melhor ficar calado. Não existe ficar calado num debate político. É impressionante como esse discurso absolutamente míope, ele tem alcançado cada vez mais força em grupos progressistas, no governo, que tem responsabilidade no enfrentamento dessas questões. Mas vamos ver aqui uma situação super ridícula. O inelegível, ele anunciou que faria uma live com Elon Musk. Vejam a reação no encontro lá em João Pessoa, no encontro ali do PL, já num pré-lançamento da candidatura do Queiroga, um dos ministros da saúde, entre aspas, né, de Bolsonaro. Vamos ver aqui. Na questão de liberdade, nossa, hoje às 21h30 eu vou conversar com o Elon Musk. Gente, repare só, ele disse que vai conversar com o Elon Musk e aí todas as pessoas levantam para aplaudir de pé. Tem coisa mais patética do que isso? Reparem. E aí o povo gritando mito, né? Pro Bolsonaro, ou tá pro Elon Musk, né? Pelo fato ali deles estarem conversando, né? Ou terem prometido que iriam conversar. Tem uma passagem bíblica que diz, se algum pastor aqui me corrija, por favor, algum padre, algum conhecedor da Bíblia, que você, eu, vocês, enquanto mortais, enquanto passageiros nessa vida, tem que buscar fazer tudo o que estiver a seu alcance. Quando não der mais, entregue na mão de Deus. Gente, é um negócio tão bizarro, eu não vou colocar mais porque eu sei que vocês não gostam, tá? Então eu vi toda a fala e separei aqui algumas coisas que foram ditas, né, na sequência. Ele disse que, enfim, como vocês viram, né, quando as coisas aqui não estão dando certo, você tem que entregar na mão de Deus. E aí Deus, para ele, quem seria? Para ele e para o Malafaia? O Elon Musk, né? E aí ele confirma isso lá na frente. Falei que ele era um mito da liberdade antes dele comprar o Twitter lá. E já combinei com ele que vou fazer algumas perguntas, e depois ele vai. Ele tem um poder descomunal que não subiu a cabeça. Nossa, que cara humilde, né? Esse Elon Musk, né? Depois ele diz, ele quer servir para ser o indutor da liberdade pelo mundo. Nossa Senhora, é uma Mahatma Gandhi, né? É impressionante. E ele veio em nosso socorro aqui na Terra. Puxa vida, né? É uma coisa meio de deusificar, né, a figura de um bilionário que não está nem aí para ele. Tanto é que não quis fazer live porcaria nenhuma, né? E ele está ajudando de graça. Está ajudando de graça, santa inocência, né, Batman? Então, gente, é o ridículo, né, como ferramenta política. E aí é o seguinte, hoje saiu uma matéria no UOL, aqui de Lucas Borges, que é setorista em Brasília, com o seguinte título, com crises, frente ampla do governo virou cada um por si, admitem aliados.
E aí ele escutou vários interlocutores aqui, né, que operam no governo, e eu separei essa parte aqui. O governo não tem sido capaz de criar uma frente unida, lamentam petistas. Eles dizem que todos ficam preocupados em mostrar bons números para o chefe, mas pouco dialogam entre si. Também há uma preocupação crescente do governo com foco em projetos pessoais. Eu tenho falado isso aqui para vocês, né? Na medida que se coloca políticos, deputados, senadores dentro de um governo, essas pessoas têm no seu DNA essa preocupação permanente com o seu futuro, né? Então, por mais que o governo possa ficar mal ou não se reeleger, muitas figuras conseguem fazer um grande colchão, né, político para conseguirem a permanência no poder. E aí, gente, é uma situação muito complicada, porque para se manter no cargo, muitos desses quadros políticos não se conflitam com o governo central, né, com o governante principal, com o presidente da República. Só dão as notícias boas, escondem. Dizem que disseram algumas coisas para o presidente, mas não disseram. A sociedade fica achando que o presidente está informado sobre aquilo, mas não está. Segue a matéria. Não é segredo que parte dos ministros tem pretensões nas eleições de 2026. Isso não é visto como um problema no Planalto, desde que não interfira na agenda ministerial, usando a pasta apenas como trampolim. Muitos deles, no entanto, estão muito mais preocupados com seus colégios eleitorais do que com o plano governamental. Bom, aí segue aqui. Com quem conta para o Lula? O problema, dizem pessoas próximas, é que quase ninguém tem coragem de falar desses assuntos mais delicados com o presidente. Todos repetem o que Lula gosta de ouvir, sem tratar de temas espinhosos. Lula já fez cobranças sobre isso na primeira reunião ministerial do ano. Ele pediu que seus ministros não escondessem as coisas e levassem os problemas até ele. Gente, esse está sendo um problema fundamental. Eu tive, gente, com algumas pessoas do governo, da área de comunicação, e eu disse assim, francamente, olha só, se vocês não conseguirem arrastar o presidente da República para estar mais presente nas redes sociais, visitarem todos os canais, ter um contato maior com a sociedade, fazer uma comunicação que seja mais politizadora, se ele tem resistência em relação a isso, vocês vão ajudar o governo a afundar, vocês vão ajudar a que a situação seja entregue de novo à extrema-direita. Então, o que vocês têm que fazer? Peguem os seus bonés, entreguem e digam ao presidente, olha, a gente está tentando ajudar, mas o senhor não quer, então não vamos ficar aqui vendo o Titanic bater no iceberg e ficarmos calados, né? Então, gente, esse é um papel que eu tenho me proposto aqui no nosso portal, né? De chamar a atenção que existe uma movimentação política que é muito eficiente por essa extrema-direita, que está articulada com outros grupos econômicos, como eu disse para vocês aqui, e que se a gente não fizer absolutamente nada, ficar fazendo política e discursos como se fazia há décadas atrás, de fato a gente vai estar contribuindo para a situação não melhorar absolutamente nada no meio dessa história, né? Bom, gente, eu fico por aqui. Enfim, ainda tem tempo da gente mudar muitas coisas. Eu vou continuar a cobrar do presidente da República, da SECOM, da comunicação, que o presidente esteja mais presente entre nós, escute as demandas da sociedade, que muitas delas não estão chegando a ele, ou estão chegando de forma distorcida, né? Então, tá aí. Espero que outros canais também se engajem nesse propósito aí, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Mande seu comentário. O que eu estou dizendo aqui para vocês, tá certo, tá errado, estou exagerando, enfim, deu ficar sem fazer nenhum tipo de apontamento crítico? Bom, fico por aqui, um grande abraço, tchau.